Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sextou, véspera de carnaval, e nós vamos falar hoje sobre Media Training, relacionamento com a mídia, relacionamento midiático. Muito comum quando a gente faz trabalho de assessoria de imprensa. Bom dia, Silvia, bom dia! Vamos falar hoje sobre Media Training. Olha, véspera de feriado, pessoal chegando, né? Trazei um pouquinho aqui, não estava achando o carregador. Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que estão? Bom dia! Hoje eu quero conversar contigo sobre Media Training. Media Training. Por que Media Training? Media Training, geralmente a gente trabalha nas pautas de assessoria de imprensa. Bom dia, bom dia! Para treinar o mercado, né? De fato, para treinar o mercado, para treinar a pessoa a falar em público, falar com jornalistas, falar com... Hoje... Ui, peraí, desculpa que veio um som aqui junto. Meu Deus, pronto. Tá no computador, rolou um som junto, de fundo. Vamos lá, Media Training, gente, Media Training. O que acontece, tá? A gente tem que estar preparado para falar com o mercado, com jornalistas, com os veículos, a gente tem que estar preparado para fazer vídeos, a gente tem que estar preparados para sermos líderes, para influenciar o mercado. E, portanto, essa pauta do Media Training, ela é muito relevante, ela é muito interessante, porque ela nos prepara para sermos porta-vozes da nossa mensagem, ou do nosso produto, ou do nosso serviço, ou da empresa com quem a gente está trabalhando, né? Então, se você consegue desenvolver essas habilidades de Media Training, você faz um excelente uma excelente jornada de liderança sobre tudo que a gente está falando até aqui, que é aquela comunicação assertiva, aquela comunicação de empatia, aquela comunicação onde eu consigo, de fato, influenciar o mercado. E aí eu consigo alinhar tanto os portas-vozes, quando eu tenho conhecimento sobre algumas técnicas de Media Training, eu consigo tanto me tornar um porta-voz do meu negócio ou da empresa que eu trabalho, como eu posso também treinar pessoas no meu negócio para serem porta-vozes. Isso é muito importante, porque se a gente pega ali as redes sociais, por exemplo, hoje, nós vamos falar um pouquinho desse contexto de transição, vamos supor, da assessoria de imprensa para o que a gente experimenta hoje, que é o boom das redes sociais. O que acontece? A gente tem essas técnicas de comunicação assertiva e de influência que quando a gente alinha com os representantes, portas-vozes do nosso negócio, a gente tem um sucesso maior. Porque na maioria das vezes, nas redes sociais, por exemplo, as marcas, elas não têm, elas só têm ali um posicionamento de posts, enfim, mas não tem alguém que fale por elas. E isso é complicado, por isso algumas marcas estão hoje investindo e está crescendo muito a indústria dos influencers. Porque volta e meia a gente precisa de alguém, a gente precisa dar cara para o nosso negócio. As pessoas gostam de conversar com outras pessoas, as pessoas gostam de saber sobre bastidores, saber que existe um mercado por trás do que eu compro, sabendo que tem pessoas por trás de uma marca, e é sempre sobre isso, é sempre sobre pessoas, é sempre sobre comprar de quem faz. Estar na frente, estar com quem faz. E isso é muito relevante. Então, nós temos que ser sempre humanos com essas habilidades e técnicas de empatia, técnicas de comunicação assertiva, escuta eficaz, e tudo isso tem a ver com Media Training. E é por isso que essa pauta é tão relevante, porque nós estamos falando de comportamento, perfis comportamentais aí nas últimas transmissões, e quando a gente trata de Media Training, a gente é mais um passo para a gente ter consciência de técnicas que existem para nós nos aprofundarmos em termos de boa comunicação, em termos de influência com o mercado. E o que a gente quer é justamente isso, posicionamento, valorizar a marca, saber vender. É sempre sobre isso, né? Então vamos lá, vamos pra pauta, entrar na pauta. Hoje é sexta-feira, daqui a pouquinho a gente vai pro carnaval, né? Então, embora amanhã eu esteja contigo de novo, 7h07, então vamos entrar na pauta do Media Training aqui, tá, gente? Media Training, vamos lá. Media Training, tá? Primeira coisa, quando a gente faz um vídeo ou quando a gente conversa com um jornalista, deixa eu só fazer uma introdução. Eu já fiz algumas transmissões sobre assessoria de imprensa, tá? Te indicando aí como montar artigos, mandar para os veículos de comunicação, para prospectar mercado. Vamos supor que você seja chamado para uma entrevista. Então, tudo que eu vou falar aqui vale tanto para a sua habilidade de influenciar o mercado através das suas redes sociais, como para os jornalistas, tá? A diferença é que nas redes sociais, bom dia, o seu público é como se fosse jornalista, tá? Então, tudo que eu falar aqui vai valer para os dois lados. Tanto para você saber como se comportar com os jornalistas,
como para o seu público nas redes sociais, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente fala de media training, primeiro ponto, tá? É aliviar o coração e saber que nem toda a entrevista ou nem todo vídeo que eu for publicar nas redes sociais ou nem toda a pauta, elas vão garantir resultado no sentido de audiência, no sentido de mídia, tá? Eu posso até fazer contigo uma transmissão sobre técnicas de como viralizar nas redes sociais, técnicas de como fazer um vídeo viralizar, mas nunca é 100% garantido. Quando o algoritmo, alguns vídeos caem no gosto da audiência, outros não. Isso é extremamente interessante, né? A gente pensar nesse formato. Então, algumas vezes a gente vai fazer um excelente gol e outras vezes não vai. E tá tudo bem. Como é que a gente ganha em relação a isso, tá? A gente tem que produzir. O segredo aqui é produção. É produção. Então, e com a imprensa é a mesma coisa. Às vezes a gente monta um artigo, manda pro jornalista e não tem muita repercussão, não tem muito resultado. Às vezes tem. Então, a gente tem que trabalhar sobre a constância e a periodicidade. Eu sempre digo que a constância e a periodicidade, tá? Na produção do marketing, ela faz toda a diferença do jogo. Ela é o que faz aí você ter sucesso ou não a longo prazo, vamos dizer. Todo o trabalho de marketing que você vai investir, ele no início não tem muita vamos dizer, aceitação ou não tem muita visibilidade, aquela que você gostaria, ou muito resultado de venda. Mas se você persiste de 3 a 6 meses, você já tem um resultado. Se você persiste de 6 a 1 ano, você tem outro resultado. E aqui trata também dessa questão da produção. Quando eu faço uma pauta de imprensa, ou faço um vídeo e viralizo, eu provavelmente não vou ter resultado. Porque o mercado está me vendo ainda como aventureiro, o mercado não está me comprando, não está comprando ainda a minha ideia. Então, eu tenho que realmente ser muito assertivo, eu tenho que ser muito persuasivo, eu tenho que insistir, eu tenho que dizer para ele, olha, eu sei o que eu tô falando, vem comigo, né? Depois eu mando outro vídeo, mando outra pauta. Então, eu tenho que ter persistência na minha geração de conteúdo. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que te dizer sobre Media Training, tá? Não é sobre eu fazer um vídeo e já esperar que vai viralizar, ou eu mandar uma pauta para um jornalista, ou dar uma entrevista e saber e achar que eu vou explodir, que eu vou ser autoridade, que eu vou ser vitrine, né? Que eu vou ter alta imagem a partir daquele episódio. Não, é periodicidade e constância. Então, eu tenho que fazer com periodicidade e constância. Seja a transmissão através das minhas redes, ou seja através da mídia mesmo, os canais que já existem, tá? Esse é o primeiro ponto pra gente não se frustrar, por isso que é muito importante a gente ter essa consciência. Segundo ponto importante a gente considerar em termos de media training, tá, gente? É sobre o principal multiplicador da mensagem. É sempre você, só que a estrela é sempre o público. Isso é extremamente você ter em mente, porque muda todo o mindset na hora que eu for ali para a entrevista. Quando eu for dar mensagem, não é sobre eu querer aparecer com a minha marca, não é sobre eu querer dizer assim, eu faço e aconteço, eu sou bambambam, a minha empresa tem produto XYZ. Sim, essas questões comerciais, elas ficam empíricas e ficam subjetivas na hora que eu transmito meu conhecimento e autoridade, tá? Porém, não é o principal. O principal sempre é para o jornalista que está te entrevistando e para o público que está nas suas redes sociais, o próprio público. Ele é a estrela. Então, sempre quando você vai montar um vídeo, vai montar um post, vai dar uma entrevista, é sempre pensando naquilo que o seu público precisa. Aqui tá... Por quê? Porque é a chance que ele tem de te escutar, de conhecer teus valores, conhecer tuas crenças, tuas habilidades de fala. Então, para quem assistiu uma transmissão que eu fiz sobre jornada do cliente, jornada de compra do cliente, eu falei muito sobre o meio de funil, que é o momento do relacionamento com o cliente, na questão de valorizar uma marca e na questão de fazer vendas no marketing, através do marketing, especialmente do marketing digital. O que acontece? Esse momento de relacionamento, venda, gente, no marketing é um namoro com o cliente. A gente tem que ter isso em mente. Então, esse momento de relacionamento, ele é de fato um momento onde eu tenho que botar os meus olhos na atenção do cliente. Eu sempre falo aqui todos os dias que lidera mercado e lidera vendas quem serve o cliente. Então, quando a gente vai dar uma entrevista, a gente sempre tem que pensar no cliente, sempre no cliente. Quando nós formos fazer um vídeo, sempre no cliente. Agora, eu estou pensando em vocês. Não estou preocupada se vou vender XYZ, estou preocupada em passar a minha técnica, meu conhecimento, educar o mercado, educar as pessoas para aquilo que eu sei fazer. E todos nós sabemos fazer, todos nós temos uma jornada do herói. No marketing a gente fala em jornada do herói. Na vida prática, na liderança de vida,
a gente fala que todos nós temos uma bagagem, uma experiência, né? E todos nós temos um aprendizado e todos nós temos a obrigação de puxar alguém que está mais embaixo, seja os nossos filhos, né? Mas no mercado, nas relações onde a gente vai, todos nós temos habilidades que são só nossas, experiências de vida que são só nossas e dores que nós sobrevivemos e que a gente sim tem que passar para o mercado. Então, você vai utilizar tanto uma entrevista para a imprensa, para o jornalista, quanto as suas redes sociais, para falar sobre essas dores que você superou, e seja ela hoje transformada em produto e serviço que você tem para o seu cliente, ou seja na forma apenas de exemplo de liderança que você tem na sua vida, tá? Então, esse é o principal, esse é o item 2, tá? O foco é sempre no cliente, é sempre na pessoa que está te assistindo, é sempre no público, é sempre naquela pessoa que tem uma dor e você tem uma solução para entregar, seja através de uma palavra, de um produto ou de um serviço. Então, o principal multiplicador é sempre você, tá? Quando você tem esse mindset, seu discurso muda quando alguém te faz uma pergunta. Se você treinar na frente do espelho, você vai ver isso. E isso tem várias formas, várias narrativas. No jornalismo, a gente diz que para um fato existem várias verdades, tá? Então, se eu vou fazer uma cobertura de imprensa, por exemplo, de um acidente de trânsito, eu posso falar na ótica da pessoa que atropelou ou que bateu no outro carro, eu posso falar da ótica da estrada que não estava adequada, eu posso falar da ótica do tempo, eu posso falar da ótica dos moradores que ali assistiram. Eu tenho várias frentes de ótica, várias frentes de visão, várias verdades sobre um fato. Então, quando a gente tem essa noção de que a estrela é quem está assistindo, quem tem a dor, eu vou fazer sobre a ótica sempre daquela pessoa, tá? E aí você vai ter um goal muito maior, você vai ter um resultado muito maior em termos de audiência, em termos de conexão com o cliente, em termos de vendas, tá? O terceiro ponto, tá? Está mudando a forma de comunicação. Antigamente, eu saía na imprensa e eu já era sucesso garantido, tá? Eu já saía vendendo, eu já saía tendo autoridade. Hoje não é mais assim, tá? Hoje não é mais assim. Hoje eu preciso realmente reforçar aquele primeiro item que eu falei, da periodicidade, da consistência, do reforço, da minha ideia de estar ali sempre todos os dias, criar essa rotina, criar esse ritual no meu mercado, de que eu produzo informação, de que eu estou ali disponível para solucionar as dores do meu cliente. Então, essa é a mudança principal que está acontecendo nos últimos anos para cá. Hoje também, a mídia, os jornais, enfim, eles estão na internet. As pessoas antigamente tomavam café folheando o jornal. Hoje em dia, elas tomam café passando ali o dedo, rolando o dedo sobre as notícias do dia. Então, não existe mais Antigamente, meus clientes diziam assim, eu quero sair no jornal YXZ. Hoje em dia, não é sobre isso. Hoje em dia, é muito mais sobre quantidade, tá? Também a qualidade importa, obviamente, né? Tem impacto, sim. Mas o que eu quero te dizer é que tudo está na rede. Então, se um jornal lá do interior, se um blogueiro que está recém começando, se um influencer que está recém começando te convidar para uma entrevista, vai. Não faz cara feia, vai. Porque não só porque você tem esse compromisso social para com todos, isso é um ponto que a gente vai falar mais adiante, mas também porque tudo que cai na rede hoje no digital é fácil as pessoas escreverem ali teu nome, escreverem ali alguma palavra e se relacionar contigo, porque o próprio digital, o próprio algoritmo, os próprios motores de buscas, eles fazem a relação do que a pessoa precisa com o volume de conteúdo que você tem disponível ali na rede www. Então, não importa o canal, tá? Você sempre, quanto mais páginas web vocês tiverem, melhor. Então, não é sobre a minha intenção apenas de falar numa rádio ou falar num jornal, numa revista, top, mas é sobre eu estar sempre comunicando, é sobre eu estar em todos os lugares, né? Eu já fiz algumas stories uma vez falando sobre isso, que ganha valorização de mercado, aumenta ticket médio de venda, aquelas marcas que estão cada vez mais presentes com o público, falando em qualquer lugar, em qualquer situação. É óbvio que a gente tem limitação de tempo, às vezes a gente tem que escolher, mas sempre tenta priorizar ser democrático no sentido de onde eu vou estar. Então vai lá, procura parcerias, converse com influenciadores. Se você tem um negócio, se você tem uma mensagem, bate na porta de um influenciador da sua cidade e diz, vem cá na minha loja, vem conversar comigo, faz uma negociação ali, vale a pena. Se você tem um jornal local perto da sua cidade,
manda um artigo, se colocando à disposição para uma entrevista. Então, fale bastante dos seus canais, faça parceria com seus fornecedores, por exemplo, de você fazer artigos ou vídeos e publicar nos canais, nas redes sociais dos seus fornecedores. Quanto mais público você impactar, mais chances você tem de fazer vendas e valorizar o seu negócio. Porque isso é venda orgânica, tá, gente? Então, participe ali dos grupos de conversa relacionado ao seu segmento no Facebook, no LinkedIn. Existem vários grupos, né, focados, nichados, segmentados. Então, procura esses grupos, faz artigo, faz conteúdo, faz posts relevantes, com muito conteúdo relevante e insira, reserve um tempo da semana para estar buscando esses canais, porque aí você vai crescer de uma forma muito rápida, organicamente, tá? Ainda que o anúncio pago ele seja muito relevante, isso aqui também é relacionamento com a mídia. Isso aqui também é media training. Isso aqui também é você educar o sistema, educar o mercado de midiático, que você está disponível, que você é uma autoridade e você está ali para falar e para passar seu conhecimento, tá? Então esse é um terceiro ponto muito importante. Busca esses grupos, esteja na rede, esteja sempre no máximo de canais possíveis, sem desmerecer ninguém, porque caiu na rede é peixe, tá? Caiu na rede é peixe. Basicamente é isso, tá? E sempre com muita periodicidade e muita constância. Não faça uma vez só. Faça uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não importa o tempo que você fizer, que puder, mas faça, tá? Então, o jornalismo hoje, ele democratizou, todo mundo é um pouquinho jornalista, vamos dizer. É óbvio que a gente tem os profissionais que são habilitados para isso e logo tem mais autoridade, mais audiência, enfim, mas todo canal, todo lugar é lugar de fala. Onde você tiver disponibilidade para falar, se aproprie desse seu lugar de fala, porque se você não falar, outra pessoa vai estar falando no seu lugar, isso é fato. E a gente não quer isso, porque a gente quer a sua autoridade, seu conhecimento, tá? Outra questão existem novos paradigmas hoje no mercado em relação à produção de conteúdo, tá? Como eu acabei de citar, nós vivemos uma democracia da informação onde todos somos geradores de conteúdo. Então não fica lá julgando nem condenando o colega que às vezes trabalha com a mesma questão que você trabalha, às vezes quer passar a mesma mensagem, mas não é tão boa quanto a sua, ou não é tão eficaz, ou até pode ser até um pouco mentirosa, né? Não fica se preocupando, né? Com o que o outro está falando, mas sim se preocupe com a sua mensagem, porque existe sim um espaço democrático e cada um é responsável pelo seu canal e cada um colhe os seus resultados. Nós já vamos falar sobre as consequências de mensagens impróprias, indevidas, tá? Tem consequências? Tem. Então, cada um colhe as suas consequências. O que eu quero dizer com isso? Faça o seu. Não olhe para a grama do vizinho. Isso é um ponto muito importante, porque para os processos de media training práticos que a gente faz, então eu tô te trazendo aqui tópicos de algumas questões que a gente trabalha nos cursos, nas palestras, nas mentorias, né, que a gente vai aprofundando. Quando a gente aprofunda, a gente utiliza ferramentas para trabalhar um dos pontos aqui, que é esses novos que traz sobre novos paradigmas, essa necessidade de a gente ter domínio de fala, mas também segurança, também autoconfiança sobre o que eu estou falando. E aí eu deleto da minha mente o que o outro está falando. Eu vou olhar para o mercado não no sentido de julgar o outro, eu vou olhar no mercado para modelar quem faz melhor que eu, para me inspirar, tá? Mas eu não posso trazer um ruído para minha cabeça sobre o que o outro tá fazendo, se ele tá brilhando mais, se não tá. E eu falo isso é muito importante, parece tão banal, mas é óbvio que tem que ser dito, tá, gente? É muito comum o cliente sentar na minha frente e dizer, Aline, o outro faz melhor que eu, não sei nem por onde começar, ele faz mais venda porque ele é mais marqueteiro. Gente, desmistifica isso, tá? Porque cada um tem seu brilho. Cada um tem seu brilho. E se o outro tá ganhando mercado, mentindo, ele vai colher as consequências, tá? Isso é fato. Então, só faz o que você tem que fazer, tá? Porque o teu mercado precisa de ti. Esse é um ponto muito importante que hoje é preciso ser falado, nessa questão de mudança de paradigmas sobre produção de conteúdo. Antigamente, a informação estava concentrada na fala do jornalista. Então, o jornalista, ele fazia um juramento lá quando ele se formava de que ele ia cumprir com a verdade. Hoje em dia, a gente não tem mais essa segurança. Na verdade, há muito tempo já não se tinha, né? Porque alguns jornalistas se vendem, enfim, mas isso é outro papo. O que eu quero te dizer é que hoje, mais ainda, a gente corre esse risco de estar competindo com pessoas desleais.
Só que você não pode poluir a sua cabeça em relação a isso. Você tem que estar seguro em si, autoconfiante em si e fazer do seu jeitinho. Desde que você passe conhecimento e informação com transparência e com muita verdade. Desde que você esteja focado no primeiro item que eu falei, que é o cliente, a dor que o seu cliente precisa, a dor que o seu público precisa, desde que você esteja focado nele, você está cumprindo a sua liderança, você está cumprindo as suas tarefas e você vai ter resultado. Confia que vai, tá, gente? Confia que vai. O que significa tudo isso, tá? O que significa tudo isso? Que você tem que liderar o mercado, liderar a conversa com a mídia, liderar a conversa nos seus canais, liderar a conversa com os seus fornecedores, sempre tentando o máximo de conexões possíveis para estar no máximo de ambientes possíveis. Esse é o jogo e é isso que você tem que aprender através dessa aula aqui de Media Training, tá? Você ganha mercado na medida que você está cada vez mais forte falando, ampliando o seu poder de fala. Então, checklist de hoje, tarefa de hoje, vou até colocar nos meus stories hoje, a tarefa de hoje é eu pensar como abranger o meu espaço de fala. É isso, tá, gente? É isso. E com autoconfiança sobre saber quem você é, saber que você tem um legado, uma história, uma experiência de vida que você tem que ali cumprir passando adiante. Nesse processo, você vai vender ou não produto, se você quiser ou não, mas você vai exercer a sua liderança da sua vida, a sua liderança da sua marca, dos seus negócios, tá? Essa segurança faz total diferença no Media Training. Existem técnicas para a gente desenvolver a segurança? Existe ferramenta de coach? Existe. Psicologia? Existe. Psicanálise? Existe várias coisas, tá? Se você precisa desenvolver a sua autoconfiança, desenvolva. Mas nunca desista de ser líder. Nunca desista de ensinar outras pessoas. Ainda que seja, como eu sempre digo, seus próprios filhos, tá? Tenha foco nisso. A questão é porque, o outro ponto importante, tá, gente? Por que dar satisfação à mídia, tá? Por que dar satisfação pro teu público através das redes sociais também? Lembra que a gente tá falando hoje é Media Training pros dois lados, tá? Quando eu tô dando uma entrevista e quando eu tô abrindo um canal, uma rede social. Por que quando eu abro uma rede social, eu tenho dois caminhos? Quando eu abro uma rede social, eu tenho dois caminhos. Ou eu sou produtor de conteúdo, ou eu sou apenas consumidor de conteúdo, tá? Dificilmente, não tem como ser híbrido, tá? Porque quando você começa a produzir conteúdo e passar o teu legado, você automaticamente começa a se viciar nisso. Porque você entende que você tem muito poder de fala. E aí, você passa a ser um produtor de conteúdo, tá? É um jogo natural que acontece, é uma ascensão natural. No momento em que eu deixo de ser apenas ouvinte e passo a gerar conteúdo com responsabilidade, que pode ser no sentido de influência, né? Pode. Eu quero mostrar uma vida boa, eu quero impactar as pessoas, eu quero vender através dessa vida boa, eu quero inspirar outras pessoas a terem uma vida mindfulness. Ok, eu sou influenciadora, é uma escolha que eu fiz. Agora, você tem o seu negócio, você tem a sua jornada, você quer passar isso, você quer educar o mercado, não necessariamente vendendo ou sim vendendo, tanto faz, tá? Mas à medida em que você se compromete em gerar conteúdo, você sempre tem que você sim tem que dar satisfação ao seu mercado. Satisfação sobre o quê? Satisfação sobre aquilo que você está se propondo a ser autoridade e ser líder. Então, no caso de um influencer, por exemplo, ele vai passar o dia inteiro dando satisfação da vida dele. No meu caso, que sou da área de marketing, a minha obrigação é dar satisfação sobre as últimas tendências, novidade de posicionamento de marca, valorização de marca, branding. Por quê? Porque o público vai esperar isso de mim. Porque no momento que eu entro no jogo de passar conhecimento adiante, eu começo a criar a pirâmide da autoridade, que começa lá pela base, eu sendo professor, e eu vou crescendo, sendo referência, sendo ícone, sendo influência, entendeu? No momento que eu começo a falar, eu crio nas pessoas, meu público, a expectativa de que eu tenho autoridade sobre aquilo. E eu tenho que sustentar essa autoridade para aumentar o valor de marca, para fazer vendas. Eu tenho que sustentar isso, porque é isso que eu quero. No final das contas, eu quero influenciar o mercado. Eu quero ser autoridade no meu segmento. Ou se eu vendo um copo, eu quero ser a empresa referência em venda de copo. Se eu vendo bombom, eu quero ser referência na venda de bombom. Logo, se chega dia dos namorados, eu quero que as pessoas lembrem de mim para comprar bombom e não de outro. Então, o que é que vai falar sobre a conexão do chocolate com a fé do que traz aí o dia dos namorados?
todo o clima do Dia dos Namorados. Quem vai falar sobre isso? Sou eu. O mercado, ele espera isso de mim, na medida em que eu me posiciono para isso. Então eu posso ser uma marca que só trabalha e-commerce, só vou fazer promoção ali de bombom no Dia dos Namorados? Posso. Agora, se eu for uma marca que vou trazer conteúdo em relação a esse segmento, eu vou crescer em termos de autoridade, eu vou crescendo em cima de valorização e eu vou crescer em nível de vendas. Óbvio. Só que isso traz consequências. Qual é a consequência? A consequência é ter a consciência, através desse media training, a partir de agora, você ter a consciência de que uma vez que eu opto por isso, eu vou ter sim compromisso e responsabilidade com o meu cliente. Sim, eu vou ter que dar satisfação para ele. Se um dia eu não entrar aqui na live, eu tô divulgando que eu faço live, transmissões todos os dias às 7h07. Se um dia eu não fizer, eu vou ter que dar satisfação. Por que eu não fiz? Ou por que eu não vou fazer? Entende? Eu vou fazer uma cirurgia, gente, eu vou ficar uma semana sem entrar. Eu vou ter que dizer, eu vou ter que avisar. Porque senão eu vou frustrar meu mercado e ele vai ficar com ranço de mim. Então, na medida em que eu me torno produtor de conteúdo, eu me torno mais responsável de uma forma midiática sobre aquilo que eu faço ou deixo de fazer. É natural, é responsabilidade. Isso é algo que faz parte da liderança. Quando você é mãe, você está sendo líder da sua casa, da sua família, você tem que dar satisfação. Filhos, eu vou ali na esquina comprar um pão. A mãe demora meia hora, 15 minutos, você vai dar instrução. E é muito interessante isso, porque esses dias eu vi uma pesquisa de um segmento focado, de uma autoridade, de um líder focado na área pet. E ele estava dizendo que se quando você sai de casa, você fala pro seu pet, eu já volto, ele entende. E ele vai ficar muito menos ansioso e mais saudável do que se você não falar nada. Olha como é que funciona o jogo das relações, não só humanas, mas entre seres, né? É do ser humano a empatia, é do ser humano você dar satisfação quando você tem outra pessoa ali se relacionando com você, né? Se não é assim, é egoísmo. Um líder, ele não é egoísta. Então, esse é um ponto importante que eu preciso trazer, tá? Logo, se no processo midiático, vamos supor que você já é líder, tá? Você é um bom advogado, você já tem autoridade nas suas redes sociais, você foi indicado para uma entrevista, você tá numa palestra, o jornalista tá ali, e aí a mídia, o jornal, enfim, o repórter, ele vai te pedir uma matéria. E você não pode dar, você não quer dar, você vai ter que dar uma satisfação. Não é só dizer, não posso, não quero. Já aconteceu comigo de atender clientes, atender empresas, atender contas, em que a pessoa dava entrevista quando convinha. Essa pessoa a gente teve que tirar da nossa carteira, porque eu não posso estar dizendo pro jornalista, ele não quer, entende? Às vezes até a gente tentava dar uma desculpa, mas quando era muito recorrente, não tinha mais desculpa que sustentasse. E aí ficava um clima ruim. E o assessor de imprensa, que é que faz esse jogo, esse relacionamento entre as empresas e os jornais, os veículos, os colegas jornalistas, né? A gente tem essa responsabilidade de atender os dois lados, porque nós somos contratados para fazer a boa via, para fazer a boa relação. Então, uma boa relação ela se constrói com tomar lá da cá. É a arte da negociação, que nem a gente estava falando em outra transmissão. A arte de negociar não é só sobre eu vender, é sobre estar bom para os dois lados em qualquer esfera da comunicação. Então eu preciso ter essa consciência de que no momento que eu me torno um líder, um médico, um advogado, as pessoas vão me perguntar. E eu tenho que, e às vezes a gente fica cansado, né? Mas eu não estou sendo pago para falar sobre isso. De novo as pessoas me perguntando. Legal, faz parte, né? Mas não é sobre dar desculpa, é sobre dar feedback, tá? Então, não posso por isso ou por aquilo, tá? Sempre transparência e verdade. Então, e falando em transparência e verdade, é o outro item relevante aqui do Media Training, tá? Quando a gente trabalha Media Training, a gente se aprofunda muito, gente, nessa questão da transparência e da verdade. Sempre a casa cai em algum momento quando você não é verdadeiro, tá, gente? Sempre a casa cai em algum momento quando você não é verdadeiro. É super importante eu te dizer isso, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar com a verdade, com a transparência. Por que eu digo isso? Numa empresa, é muito comum um diretor jogar para cima os dados da empresa, as expectativas de faturamento, né, de crescimento, ou minimizar as coisas ruins, né? Aí você pega outro diretor, fala outra coisa. Não, tem que ter um alinhamento, tá? Sobre o que pode ser dito e o que não pode ser dito, tá? Hoje não vai dar tempo de eu te aprofundar, mas às vezes você tá numa live, tá? Com um fornecedor. E aí o cliente faz uma pergunta cabeluda. Ou você tá ali na frente do seu cliente. Vamos direcionar um Media Training aqui, numa conversa ali com o seu cliente, tá? E aí seu cliente faz uma pergunta cabeluda. Um fornecedor, enfim, alguém que você tem que fechar um contrato forte. E aí, às vezes eu ser transparente e falar a verdade vai prejudicar meus negócios.
seja porque eu vou dar uma importância, seja porque eu vou dar um ouro pro meu concorrente, ou porque é um projeto que não saiu do papel ainda e pode ser que não aconteça, tá em negociação, N coisas, N situações pode fazer com que você não queira dar determinada informação, tá? Nesse ponto, nesse quesito, você tem que ser transparente e verdadeiro o máximo possível. Nem que seja dizer com verdade, essa informação eu não posso te dar. Na indústria farmacêutica, quando a gente faz assessoria de imprensa para farmácia, por exemplo, clínicas que trabalham com pesquisas, universidades que trabalham com pesquisas, é muito comum. A gente precisa divulgar que uma pesquisa vai ser lançada no mercado. Isso é relevante para a sociedade e é importante para a pesquisa, para que investidores comprem a ideia e potencializem, fomentam ainda mais a pesquisa. Eu preciso divulgar isso para o mercado. Legal, eu tenho essa meta. O cliente me contratou para isso. É natural que o jornalista pergunte, tá, mas e eficácia? E quando sai? Imagina uma cura contra o câncer, iria explodir no mundo inteiro. E aí eu aviso, olha, eu tenho uma pesquisa, né, só que eu preciso captar investidores que vai curar o câncer. Aí é óbvio que o jornalista vai me perguntar, claro que eu tô indo ao extremo para você entender, tá? Como exemplo. Mas aí o jornalista vai me perguntar, tá, mas a partir de quando efetivamente vai ter a cura para o câncer, né? É óbvio que ele vai me perguntar. Só que se eu disser, eu não posso dizer, porque se eu disser, eu vou criar uma expectativa no meu mercado, a pesquisa não foi concluída. Se eu chutar daqui a 5 anos eu vou ser cobrado. E pode ser que a cura nem venha. Então quer dizer que eu vou estar frustrando uma legião, uma sociedade inteira no mundo inteiro. Percebe como a responsabilidade sobre eu levar a informação, ela está dentro de mim. E eu tenho que fazer esse exercício antes. Existem técnicas para isso? Existe. Mas nem sempre eu vou poder dizer a verdade. Nem numa rede social, ou numa entrevista, ou seja, onde for. Só que aí eu tenho que ser o máximo verdadeiro e possível e transparente possível. O que eu vou dizer para o jornalista? Olha, essa informação, ela não está segura ainda, portanto eu não posso te passar, porque senão eu vou frustrar o mercado, eu vou criar uma insegurança no mercado. Eu não tenho essa estimativa, por enquanto é só pesquisa. O que eu preciso hoje é dizer que existe uma saída, existe um estudo, só que eu preciso de mais investidores, então eu preciso que tu divulgue isso para a gente poder captar investidores. A manchete da notícia, ela não vai vender tanto, talvez, porque a manchete da notícia que vai sair no jornal ou que vai sair numa live sua não vai ser a cura do câncer saiu, não, mas vai ser a cura do câncer está a caminho através de pesquisas já em desenvolvimento que precisam do aporte de investidores. Ponto. Essa é a verdade, essa é a transparência. Então, às vezes, a gente querer ser sensacionalistas nos nossos vídeos, nas nossas transmissões, na nossa live, prejudica o processo, tá, gente? A gente sempre tem que ser verdadeiro o máximo possível. Isso cumpre uma jornada, um processo, as pessoas que estão do outro lado, elas veem que tu é verdadeiro, elas se conectam mais contigo. Por incrível que pareça, quando existe verdade e transparência, o público percebe o resultado é cada vez maior, tá? Por incrível que pareça. Então, tá acostumado aqui quem trabalha com jornalismo, tá, gente? E quem repudia jornalismo sensacionalista, tá? Então, te garanto que é assim. Agora, existem problemas no nosso negócio, na nossa gestão. Esse é outro ponto importante que eu quero te trazer de Media Training. Existem problemas, tá? Em toda a gestão. Quando você tá dando uma entrevista, ou quando você tá com um fornecedor, uma live, né? Ou vem uma pergunta cabeluda do seu cliente nas redes sociais, um hater, tá? Que aponta lá algo que deu problema, alguma falha do seu processo, alguma falha de fala. Eu, por exemplo, aqui, posso daqui a pouco eu trabalho com muitas correntes de teoria, posso misturar os nomes, dizer que eu li determinado assunto, vi determinado tema num livro X, na verdade eu vi no livro Y, só que na hora eu estava empolgada com a fala e me passou, foi sem querer, acontece, tá? Isso é gestão de crise, gestão de risco. Existe isso? Existe. Temos que ter consciência? Temos. Temos que ficar com medo? Não. Temos que deixar de falar? Não. Temos que entender que somos seres humanos. Aí eu tenho técnicas e processos que a gente vai aprofundar. A gente já falou um pouquinho numa transição sobre hater, como lidar com haters. É mais ou menos o mesmo processo, tá, gente? Então, existe gestão de crise com a imprensa? Existe. É importante fazer? Existe. Nas redes sociais também. As marcas, nós pessoas enquanto líderes, a gente tem que sempre cumprir um dos principais pontos de você fazer gestão de crise de marca é trabalhando transparência e verdade. Porque se um dia acontecer alguma coisa ruim, cair a casa, pegar fogo no seu escritório, né, e der um acidente de trabalho, por exemplo, morreu alguém fazendo uma obra na sua empresa, acontece, gente, acontece.
Só que se você trabalha com a transparência e com a verdade, você vai apresentar os laudos e de forma correta, com uma gestão correta, você vai apresentar os laudos, você vai dizer a verdade, você vai ficar disponível, você vai enfrentar sim, você vai responder sim, você vai participar, você vai cumprir com a sua agenda sim, quando alguém te requisitar uma entrevista sim, você vai dar cara a tapa sim, você vai ficar em depressão depois, talvez vá, mas você vai resolver primeiro, tá? Isso é a habilidade de um bom líder, e isso traz resultado depois. Só que olha só, quando você é verdadeiro antes, quando você é transparente antes, quando você está preocupado com o seu cliente antes, e volta lá pro item 1, que é me preocupar com o meu cliente nas minhas redes sociais, numa entrevista, seja onde for, quando você trabalha muito forte todos os dias no item 1, chega na hora de uma crise, você está muito respaldado. Muito respaldado. E tá aqui te falando que a gente já trabalha há 19 anos com isso, tá? Empresas que têm um bom relacionamento com o mercado, através da mídia e através dos seus canais, chega no momento de crise, elas estão muito respaldadas. Elas têm uma legião de fãs. E aqui faz a diferença entre a gente construir valorização de marca ou só usar os gatilhos e as técnicas do marketing digital para fazer barulho, tá, gente? Então esse ponto sobre gestão de crise é bem importante você estar atento, tá? E perceber que isso existe, mas não pode esmorecer. Você tem que trabalhar a sua inteligência emocional e você tem que trabalhar técnicas de contornar isso aí, tá? Se você precisa de ajuda, nos chama inbox, a gente pode fazer outras transmissões. Aliás, se você tem sugestão de pauta específica para trabalhar dentro da área da comunicação, da gestão, da liderança, das vendas, me traz que a gente pode colocar aqui sim na nossa programação, tá? De ajuda e de alinhamento aí com o seu sucesso mercadológico, tá? Faz parte do meu propósito, eu tô aqui para isso, tá? Não deixe de fazer as suas sugestões de pautas. A gente faz já alguns dias, nós estamos falando muito em cima de comportamento, né? E o Media Training tem a ver com comportamento, como eu ter mindset, construir meu mindset e essa habilidade de falar com o mercado, tá? Nós estamos muito focados, ancorados em comportamento, mas já falamos sobre estratégia, já falamos sobre várias coisas mais técnicas e a gente pode até aprofundar em dicas mais técnicas sobre como alavancar marketing, potencializar vendas. Podemos falar de aplicativos, plataformas, enfim, podemos. Posso trazer especialistas de outras áreas também? Pode. Só que aqui a gente está falando neste momento de branding, de posicionamento, de liderança, porque isso é o recheio de tudo, tá? Não importa o canal que você está, não importa se você está no seu canal ou no canal de um terceiro, de um influencer, de um colega, de um fornecedor, de um sócio, não importa o canal que você está, tá? Ó, essas lições mudam muito meus dias, gratidão. Ai, que amor, bom saber, porque serve pra nossa vida, né, Val? Serve pra nossa vida, serve pra fazer marketing, serve pra fazer negócios, pra fazer vendas, mas sobretudo sobre a gente liderar a nossa vida. Porque toda venda, a gente vende o dia inteiro, a gente vende nossas ideias o dia inteiro, então serve pra tudo, todos os dias. Legal. Então, gente, é sobre comportamento, tá? Porque o seu comportamento como líder, seja de líder da sua vida, ou líder do seu negócio, líder da sua marca, onde você vai, você está influenciando o mercado. E esse é o recheio de qualquer estratégia, tá? Tem que ficar claro isso. Esse é o recheio de qualquer estratégia. Não adianta eu querer fazer técnicas, dominar as técnicas e não entender sobre o recheio de tudo isso, que é o que faz a diferença no jogo, tá? Então, vamos lá. O que esperam? Então, existem alguns problemas do lado de lá também, existem, tá? Existem os problemas do lado de cá, que eu, enquanto gestão, posso passar por uma gestão no momento de crise, posso atrasar uma entrega de uma mercadoria, posso falar alguma coisa errada, posso acordar um dia mal, com a cara toda inchada, eu tenho que entrar igual as pessoas vão falar, posso. Só que eu tenho que gerenciar as minhas emoções e saber aqui que tá o grande lance do propósito, todo mundo fala. Por que propósito, transparência, verdade e ética são palavras muito em voga? Porque a gente vive aí no mundo de capitalista, a gente vive no mundo político, de muita corrupção. Existem muitas questões que fazem com que os clientes e o público ficam ali arredios. Será que esse não é mais um aventureiro? Será que esse não quer só ficar me vendendo, mas não tá nem aí pra mim? As pessoas, elas estão ansiosas por propósitos. E você tem que estar ansioso também. Porque quando você perde o brilho, perde energia, por qualquer motivo, tá? Que seja na vida pessoal, ou seja, vinda da própria exposição que você está proposto a fazer, o que vai acontecer? O concorrente que está fazendo melhor,
ou pessoas que estão te criticando e isso está te incomodando, o que vai te segurar? É o teu propósito. É o teu propósito que te segura. É o propósito que segura uma marca. É o propósito que segura eu estar fazendo o que eu faço todos os dias. É o propósito que segura eu acordar todos os dias 5, 6, 7 da manhã, não importa eu ter uma rotina. É o propósito de eu ter que educar meus filhos. É o propósito de eu ter que vender mais. É o propósito. Então, essa questão de propósito era muito forte. E aí a gente já falou sobre Ikigai, a gente já falou sobre uma série de coisas que tratam do propósito. Porque o propósito é a base de tudo. Partindo do propósito, eu tenho meus objetivos, eu tenho minhas metas, e eu tenho minha tomada de ação, eu tenho minha liderança, tá? Então sim, os problemas vão vir se eu tô enraizado no meu propósito e numa verdade, uma transparência, eu tô muito seguro. Eu tô muito seguro. Isso aqui é um grande segredo. Gente, um líder, um político, eles dominam aí os púlpitos, porque eles têm dentro deles essa autoconfiança, essa segurança e esse propósito. Então, por mais que eu aplique contigo técnicas de propósito, de autoconfiança, de segurança, tá dentro de ti desenvolver essas habilidades e dominar o mercado, dominar a fala, deixar o flow acontecer dentro do quê? Dos seus propósitos, tá? Mas vem problemas do lado de lá também, que são os próprios haters. Por mais que você faça certinho, quanto mais eu cresço, mais incômodo eu vou dar para o mercado. Porque assim como no mercado existem pessoas que precisam da tua fala, existem pessoas no mercado que elas se alimentam de falar mal do outro. Existem pessoas no mercado que elas se alimentam do sucesso do outro. Para quê? Para falar mal. Isso é natural. É natural. Você vai dar uma entrevista, vai ter uma legião de pessoas que te amam, te aplaudindo, uma legião de pessoas que precisam de ti. Aqui eu vou dar outro dado, tá? A cada 100 pessoas que você impacta falando nas suas redes sociais ou dando uma entrevista, ou seja onde for, numa palestra, enfim, 5 delas precisam do que você fala. Os outros 95 não tá nem aí pra você. E a questão é, você vai falar para os 5 ou você vai falar para os 95? Se você falar, tenha em mente que se você falar para 5, você vai mudar a vida daquela pessoa. Você vai ajudar aquela pessoa. Se você tem um produto ou um serviço que você está vendendo, você está ajudando o outro. Não é sobre vender. É sobre eu ajudar o outro com a minha solução, com a solução que eu tenho. Porque eu acredito no meu propósito, eu acredito na minha venda, eu acredito no meu produto. Eu acredito na minha liderança, eu acredito na minha história. Então eu vou sim ajudar, 5% do meu mercado vai ser ajudado. Eu vou salvar ele porque ele vai estar com uma escuta ativa. Ele vai estar com o ouvido ativo. Outra parte desses 95% não vai entender porque não é hora de entender. Ou não vai estar precisando de ti naquele momento. A dor não é tanta. Ou nesses 95% vai ter gente no meio que tá ali só para depois falar mal de ti. Faz parte do jogo. Quanto mais você escalona, mais proporcionalmente essa escalonagem também cresce. Faz sentido? Óbvio, né? Então, quanto mais eu vou me tornar líder, mais forte eu vou ser, mais as pessoas vão falar, mais as pessoas vão te criticar. Só percebe, tá? Que falar não é faltar o respeito com o outro. A gente já falou muito sobre isso, tá? Falar é sobre você dizer com humildade sobre a sua história, tá? Então, até numa família, tem uma pessoa ali que toma mais liderança para resolver as coisas, ela vai ser mal falada pelo familiar. É normal, gente, é normal. Você tá nesse jogo para isso, tá? Você tá nesse jogo para isso. E isso é muito importante a gente ter a consciência nesse item aqui do Media Training, que é sobre eu entender que alguém vai falar mal de mim e tá tudo bem. No momento que eu me exponho, tá tudo bem. E às vezes é ao vivo. Às vezes é ao vivo, tá? E aí o que você faz? Inteligência emocional, controle emocional. Tem técnicas? Tem, tá? Mas hoje eu tô te dando os pontos, tá? Os pontos que você tem que dominar aí para você fazer uma boa gestão de relacionamento com o mercado, com a mídia, tá? A mídia denunciou outra empresa, ou te denunciou como agir, tá? Vamos falar sobre isso amanhã, tá, gente? Como agir. A mídia te denunciou, ou um hater te denunciou, tá? A gente já fez uma transmissão sobre haters, mas aqui eu vou falar sobre postura, a sua postura não verbal, o seu mindset, o que acontece na sua mente, tá? Uma coisa é eu saber o que responder, nós já fizemos uma transmissão sobre isso. Agora, outra coisa é como que eu organizo meu mindset. Como que eu me mantenho, para as mulheres aqui, como que eu me mantenho no salto, né? Para os homens, como que eu me mantenho na elegância. Tudo é sobre elegância, tá? Então, a mídia te denunciou, um hater te denunciou, um cliente te denunciou, um familiar te denunciou, um filho teu te denunciou. Aí agora a denúncia, vamos dizer, em todos os seus âmbitos, né? Denúncia no sentido de falar mal, no sentido de se expor, no sentido de tentar tirar a tua credencial, seja da forma que for. A mídia te denunciou. O que fazer, tá? Amanhã nós vamos aprofundar nisso, porque hoje não vai dar tempo, tá? De toda forma, é o fim da comunicação? Não.
Não, tá? A mídia te denunciou, é o fim da comunicação? Não. A democracia da informação tá aí. O que eu faço? Né? Eu vou brigar, eu vou lutar com o outro? Não. Né? Já demos os spoilers aqui. Eu vou ficar firme no meu, eu vou fazer o meu. Não vou olhar pra grama do vizinho. Vou seguir no meu jogo, tá? Agora, algo tá me incomodando nesse cenário do ambiente da WWW, que é muito democrático, muito competitivo. O que eu faço? Sobre isso aí, a gente vai falar amanhã, tá, gente? Então, amanhã a gente vai aprofundar mais. Embora seja sábado, vai ficar gravado, o pessoal já vai estar em festa, tá tudo bem. Vai ficar gravado pra você assistir depois, tá? Vou salvar sempre, como sempre eu salvo, pra gente aprofundar nesses itens que são tão importantes e fazem a diferença no seu comportamento, na sua mídia e vai fazer a diferença na sua valorização de marca, tá? Te desejo uma excelente sexta-feira. Estou às 10 horas, já tô nos trinks, ó, já tô na estica hoje, porque às 10 horas, daqui a pouquinho, eu vou estar com Daniel Menezes, ele que é economista especializado em empresas, para falar sobre saúde empresarial, aquela saúde que impacta no mercado, mas a gente tem que falar de finanças, né, gente? Saúde financeira faz parte do jogo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje às 10 horas, no Primeira Impressão ao vivo. Acompanhe os stories que eu vou botar o link daqui a pouquinho, tá? Quando a gente for transmitir ao vivo, um pouquinho antes das 10, vou colocar o link nos meus stories para você acompanhar e participar ao vivo, fazer suas perguntas, enfim. Até amanhã. Amanhã a gente segue mais com Media Training. Até amanhã.